Olá, nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos números e nós vamos focar na comparação de quantidades. Vamos tomar o seguinte exemplo. Se eu guardar R$ 45 todo mês, em quantos meses, no mínimo, eu conseguirei juntar R$ 380? Então repare que eu quero comparar esta quantidade, R$ 45, que serão juntados mês a mês, até que eu consiga obter essa quantidade aqui, 380. Então, aqui é um projeto, eu preciso comprar alguma coisa, preciso de 380. Mas eu só consigo juntar R$ 45 por mês. Então, a pergunta é, né? Se eu guardar, em quantos meses eu levarei para conseguir obter esses 380? Então, uma solução. Eu posso pensar o seguinte, no primeiro mês eu guardo 45. Mais o que eu guardar no segundo mês, R$ 90. Mais o terceiro mês, R$ 135. Quarto mês, mais 45, 180. Quinto mês, mais 45. Eu vou somando, 225, 270, 315, 360. Então, repare. 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Em 8 meses, eu consigo juntar R$ 360. Só que eu quero 380, então eu tenho que esperar o próximo mês. Então, eu preciso de mais um mês. Então, eu gastei 9 meses para juntar essa quantidade. Ah, mas sobrou. Mas não tem problema, eu precisei de chegar no 9º mês. Só com 8 meses... eu não conseguia. Então, como eu sempre estou juntando a mesma quantidade, eu precisei de 9 meses para chegar a obter R$ 405, consegui obter os 380. Com 8 meses não dava, era 360. Mas com 9 eu consigo. Não tem problema passar. O fato é, conseguir? Sim. Ah, Marcelo, 10 meses, 11, você consegue? Sim. 20 meses? Sim, mas eu quero o mínimo. Então, o mínimo são 9 meses. Então, eu terei que guardar R$ 45 durante 9 meses, no mínimo, para conseguir juntar R$ 380. Mais meses, mais que 9, eu vou conseguir. Eu quero só saber o mínimo. Essa é uma solução. Convenhamos, contar mês a mês R$ 45 não é nenhum mistério, mas... é um pouco meio desagradável ter que ficar fazendo essa continha. Imagina se aqui fosse R$ 5.000. Você ficar contando 45 não é uma boa estratégia, convenhamos. Mas é uma forma. Eu poderia ter pensado de outra maneira. 2 meses dá 90, então eu faria 90, mais 90, mais 90, mais 90. 90 vezes 4, 360. Só que aí, cada 90 está valendo 2 meses. 90 vezes 4, 360. Então, 4 vezes 2 são 8 meses. Mais um mês, eu conseguiria uma outra estratégia. Mas eu vou apresentar uma outra solução que é a mais eficiente, que é o seguinte. Se eu quero comparar essas quantidades, quantas vezes eu preciso juntar isso para chegar nessa quantidade? A melhor estratégia é você fazer o quê? Se você sempre juntar uma mesma quantidade para chegar em outra maior, a melhor estratégia é você dividir a maior quantidade pela menor. Essa é a melhor estratégia. Sempre que você quiser descobrir quantas vezes você deve juntar um número menor para obter um outro número maior, a melhor estratégia é a divisão. Então, nós vamos dividir 380 por 45 e vamos ver quantas vezes eu terei que juntar esse valor, tá bom? Então, olha, 45, todo número vezes 10 termina em zero, é o próprio número terminado em zero. Então, 45 vezes 10 dá 450. Mas eu preciso de 380, então é uma quantidade menor que 10. Aí, então, eu poderia pegar 9, poderia pegar 8. Ou seja, aqui você precisa ir testando, né? Fazer um rascunho ao lado e ir testando. A menor quantidade possível aqui é 8, tá bom? 45 vezes 8, 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 4, 32, mais 4, 36. 360, nós vamos diminuir
e vai sobrar 20. Bem, vocês já sabem que nós poderíamos continuar essa divisão. Colocaria vírgula aqui e acrescentaria um zero. Mas como nesse problema eu quero saber quantos meses, mês é uma quantidade inteira, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 20 meses. Então eu vou parar a divisão. Qual é a compreensão que eu tenho? Com 8 meses, eu consigo juntar R$360. Se eu pegar mais um mês, ou seja, mais R$45, eu vou conseguir chegar na quantidade que eu quero. Então, a divisão aqui não deu resultado zero na parte inteira, mas a minha conclusão é a seguinte: se eu passar mais um mês, eu vou ter mais R$45, e com 8 eu já tinha 360, mais 45 eu passarei a ter mais que 380, ou seja, eu conseguirei atingir a minha meta, que é juntar esses R$380. Então, aqui nós estamos comparando essas quantidades. Existem outras formas de comparar a quantidade, essa é uma situação. Então, eu apresentei para vocês duas soluções, mas a melhor estratégia é a divisão, certo? Aqui eu tenho um recipiente. Um detalhe assim que a gente deve observar: todas as vasilhas que nós usamos, copos, jarras, garrafas, elas possuem o que nós chamamos de capacidade. Capacidade é que a gente pode armazenar algum objeto ou substância ali dentro. Então aqui eu tenho um recipiente que ele possui uma capacidade de 1 litro. Então é possível eu colocar aqui 1 litro, por exemplo, de água, tá bom? Aqui inicialmente ele está zerado. Uma outra forma de medir o litro é usando um submúltiplo dele, que é o mililitro. Existem outros submúltiplos, mas aqui nós só vamos falar do submúltiplo ml. Você observa que nessas garrafas de refrigerante pequenininha, ou latinha, as medidas sempre vêm em ml. Então, o que acontece? 1 litro possui 1000 ml, tá bom? Então, repare aqui, olha, aqui tem uma quantidade em ml, está zerado, e aqui cabe 1 litro. Lembre-se disso. Aqui é uma vasilha de 1 litro, os ml estão zerados. Então, eu vou começar a aumentar os ml aqui. Então, aqui, ó, eu coloquei 25 ml de um líquido. O que eu quero que você perceba é o seguinte: 25 ml corresponde em litros a 0,025 litros. E se você for escrever na forma de fração, 25 ml é 25 dividido por 1000. Então, é importante que você tenha essas compreensões aqui. Aqui eu estou escrevendo em ml, 25 ml. Aqui eu estou transformando para litro. 25 ml é a mesma coisa que 0,25 litros. E isso é a mesma coisa. Se você olhar para esse número decimal, você olha para ele igual 0025, você escreve ele no numerador. Se os que tem zero antes, você não vai escrever zero. Então, 0, não escrevo. 0, não escrevo. 25, escrevo 25. Sobre 1000. Por que sobre 1000? Porque tem 3 casas depois da vírgula. Vou aumentar mais 25 ml. Então, aqui, ó, eu aumentei mais 25. Então, eu tenho 50 sobre 1000. Mas aí você vai pensar, Marcelo, mas só tem 2 casas aí. É verdade. É verdade. Mas aqui, o que você tem que ter em mente é o seguinte: eu posso acrescentar 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, quantos zeros eu quiser aqui. Tá certo? Como eu estou trabalhando com ml, então eu vou trabalhar aqui com o denominador 1000. Era como se eu colocasse um zero aqui. É como se você usar uma calculadora, se aparecer zeros aqui no final, ela não vai mostrar para a gente. É isso que está acontecendo. Quando é zero, você vai ver que ele não aparece. Mas eu poderia colocar aqui, tá bom? É porque aqui nessa planilha funciona como uma calculadora, por isso não apareceu. Vou aumentar mais 25 ml, porque aqui eu programei para aumentar de 25 em 25. Então, repare que agora já são 75 ml. Então, 75 milésimos. Tá bom?
Porque o ml é uma quantidade que eu preciso ir juntando até chegar em litros. Quantos ml eu preciso? Preciso de 1.000, eu já tenho 75. 100. Repare que aqui só apareceu uma casa. Por quê? Porque aqui teria que ter 100. Só que depois da vírgula, se aparecer zeros, aqui funciona como uma calculadora, não vai mostrar. 125, 150, olha lá, omitiu o zero, 175, 200, tá certo? Eu poderia ter colocado para contar de 10 em 10, de 1 em 1, de 2 em 2, mas eu escolhi de 25 em 25. Foi uma escolha que eu fiz, tá bom? É importante você entender que quando você tiver um número decimal, você pode acrescentar zeros aqui. Grave, memorize, 1 litro, 1.000 ml. 1 litro, 1.000 ml. Sempre é assim. Se você comprar uma garrafa de refrigerante de 1 litro, você comprou 1.000 ml, 1.000 mililitros. Se você comprou uma garrafa de refrigerante de 2 litros, você comprou 2.000 ml ou 2.000 mililitros. Comprei uma garrafa de 2 litros e meio. Comprei 2.500 ml. Então, continuando, né? Então, é importante a gente ter essa percepção como que escreve na forma decimal, como que escreve na forma fracionária. Aumentando de 25, 25, então vai aumentando, aumentando. Aqui eu tenho a metade, olha, 500 ml. 500 ml é exatamente a metade da capacidade do recipiente, ou seja, é exatamente a metade de 1.000. Por quê? 1.000 ml, 1 litro, tá certo? Então, você vai aumentando aqui a quantidade, 900 ml, 925, 975, ou seja, está quase completando 1 litro. Quando completar 1 litro, ela completou 1 litro, 1.000 ml. Ora, você se lembra que a divisão de dois números iguais dá 1? Então, 1.000 ml completou o litro, tá certo? Então, essa é a relação entre ml e litro. 1.000 ml, 1 litro. Né? 500 ml, meio litro. Aqui, ó. 500 ml é a metade do litro, ó. Metade, 0,5. Espero que você tenha entendido essa relação. Mais à frente, na hora que eu for falar das questões, eu vou voltar a tocar nesse assunto. Agora, uma outra situação que a gente compara quantidades, e aqui tem a ver com o que já foi dito anteriormente, é quando a gente está comparando a quantidade que eu consigo colocar dentro de certas vasilhas e quantas vezes eu preciso de uma para encher outra. Ou, se eu, por exemplo, encher esse copo aqui com água por 4 vezes e em cada vez eu vier entornando nessa jarra, quantos ml eu terei colocado na jarra? Ou, será que encheu totalmente? Será que vai entornar? Então, eu estarei comparando quantidades. Só que aqui, a quantidade que eu posso colocar nesse copo são 200 ml, já nesse copo maior, 350 ml, e essa jarra cabe 1,8 litros. É importante na hora de comparar quantidades que elas estejam medidas na mesma unidade. Aqui é ml, isso aqui não é um L, tá bom? ml, mililitro, 200 ml, 200 mililitros, 350 mililitros, só que aqui está em litros. Nós já explicamos anteriormente, certo? Se eu quiser saber isso aqui em litros, o que eu faço? Eu divido por 1.000. Lembre-se, 1 litro tem 1.000 ml, então eu divido por 1.000. Todo número dividido por 1.000, se ele é menor que 1.000, tem que começar com zero. Toda vez que eu divido um número por outro maior, começa com zero. Como eu estou dividindo 200 por 1.000, fica 200. Só lembrando, né, que se você colocar isso numa calculadora, ela não vai mostrar esses 2 zeros aqui. Então, entenda, todo número decimal, você pode acrescentar zeros depois do último algarismo diferente de zero. Então, eu poderia escrever 0,2 ou 0,20 ou 0,200, tá certo? Lembre-se, 200 ml não dá 1 litro, então se não dá nenhum litro, tem que começar com zero.
350 ml não dá 1 litro, então vai começar com 0,350. Para facilitar o seu entendimento, se é menor que 1000, escreva 0, e um número que está ali, 0,200, 0,200. 350, 0,350. E aqui já está em litro, só que eu vou escrever em ml, para eu poder comparar com os ml. Aqui já tem mais que 1 litro. 1 litro, 1000 ml, então já tem mais que 1000 ml. O que passar depois da vírgula, eu vou acrescentar 2 zeros, 800. Então, isso aqui são 1.800 mililitros. Concorda? 1 litro, 1000. O que estiver depois da vírgula, eu acrescento zeros aqui. Então, isso vai dar 1.800 ml. Como eu quero comparar, ou eu comparo tudo em litros. O problema é que ficar comparando em litros, tem esses números com vírgulas, isso não é uma coisa agradável. Não é difícil, mas não é agradável. Então, vamos comparar em mililitros, que os números estão inteiros, é mais fácil. Então, se eu perguntasse assim para vocês, se eu quiser colocar 1 litro de água dentro dessa jarra, é possível, porque cabe 1.800. Se eu quiser colocar 1 litro de água, então eu vou querer colocar 1000 ml. Quantas vezes eu vou ter que encher esse copo e despejar aqui dentro? Tenho que juntar 5 vezes a quantidade de água nesse copo e entornar aqui. Então, ao comparar quantidades, 5 vezes a quantidade que cabe nesse copo equivale a 1 litro ou 1000 ml. Se eu juntar, por exemplo, 2 vezes a água, né? Eu encho esse copo, entorno aqui, suponho que a jarra seja vazia de novo. Aí eu encho esse copo pela segunda vez entorno. Será que eu consegui colocar 1000 ml? Eu consegui colocar 1 litro? Não, porque 2 copos desse vai dar 700 ml, 350 mais 350. Então, quando a gente quer comparar, entenda, você tem que comparar na mesma unidade. Mililitro, 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 ou litro, litro, litro. Você tem que fazer a escolha. Eu recomendo você evitar os números decimais, porque é mais fácil fazer confusão. Com o treinamento, a gente domina e não tem essa dúvida. Mas, com toda certeza, números inteiros é mais prático. Vamos ver algumas situações, tá? Aqui, eu tenho essa quantidade em litro, ó, não tem nem 1 litro. Não tem 1 litro. Então, o que a gente faz? Escreve esse número, se começar com 0, não coloca, sobre 1000, tá certo? Então, aqui, 0,125 litros está dizendo para nós que é a mesma coisa que 125 ml, ou 125 mililitros. 125 mililitros, certo? 0,350, não tem 1 litro ainda, começou com 0, não tem 1000, então é 350 sobre 1000. Então, nós temos o quê? 350 mililitros, ou ml. 0,058 litros. Repare, 0, 0. Você não vai escrever esse 0 aqui no numerador. Quer dizer, então, que esse número é 580 ml? Não, ele é 58 ml. Porque quando você vai transformar o litro para ml, você divide por 1000. E o que aparece no numerador é a quantidade em ml, quer dizer, 58 ml, 0,58 litros. É importante a gente saber fazer a leitura nos dois sentidos, né? Caso eu quisesse voltar, o que eu ia fazer? Escrever esse número dividido por 1000, e significa que tem que ter 3 casas depois da vírgula, só que esse carinha está no final. Então, eu ia precisar de um 0 aqui antes, porque se você colocar 0 aqui no final, daria 580. Estaria errado. Tá vendo? Aqui é 0, aqui é 350. Se eu colocar o 0 antes do 3, aí seria 35. Entenda isso aí. Aqui não é 0. Aqui já tem 2 litros. 2 litros. Então, já temos 2.000 ml. Correto? Já temos 2.000 ml, mais o que tiver do lado direito. Do lado direito tem o quê? 490 ml. 2 litros, 2.000 ml, mais essa quantidade, 2.490 ml, sempre dividido por 1000. Quer dizer que essa quantidade aqui é 2.490
ml, tá bom? Aqui, repare que aqui só tem duas casas, então eu vou colocar um zero aqui, certo? Olha o que eu poderia ter feito direto. Já poderia ter colocado um zero aqui sobre 1000. Mas olha o que eu quero que você entenda. Aqui, como são só duas casas depois da vírgula, eu vou colocar sobre 100. Eu não coloquei o zero aqui. Mas toda fração a gente pode multiplicar o numerador e o denominador pelo número que você quiser. Ah, Marcelo, eu posso fazer 25 vezes 2 aqui em cima? Pode. 25 vezes 2, 50. Então, você é obrigado a fazer embaixo. 100 vezes 2, 200. Aí eu poderia ter multiplicado por 4. 25 vezes 4, 100? Pode. Aí você vai ter que fazer 100 vezes 4, 400. Tá certo? Repare que eu não escrevi ainda em ml, porque eu contei duas casas depois da vírgula. Então, duas casas depois da vírgula é 100. Mas como eu posso multiplicar em cima e embaixo, eu vou multiplicar por 10. Todo número vezes 10 é o próprio número com mais um zero. Então, é o 25 com zero, é o 100 com zero. Ah, agora está o 1000. Olha lá, os 250 ml. Mas é claro que eu poderia ter ido direto, era só ter completado a terceira casa aqui à frente com zero. 250 sobre 1000, 250 ml. Não são 25 ml. Porque para eu contar os ml, tem que ter 3 casas depois da vírgula. Tá certo? Então, eu poderia ter ido direto. Ok? E quando for fração? Aqui estava na forma decimal. E quando for fração? Quando for fração, eu poderia fazer a divisão 3 por 8. É uma forma. Eu vou lá, faço a divisão 3 dividido por 8 dá 0, e tento achar. Depois que eu achar na forma decimal, eu faço esse procedimento. Tá certo? Lembre-se, toda vez que você divide um número por outro que é maior, vai começar com 0, vai acrescentar 0 e vai fazendo aquele esquema da divisão. Mas eu vou resolver de outra forma, tá bom? Olha o que nós vamos fazer. Como aqui é sempre 1000, embaixo é 1000, então eu vou pensar o seguinte, que número vezes 8 dá 1000? Porque olha aqui, ó, eu não multipliquei por 10 aqui em cima e embaixo e não mudei a fração. Então, eu posso fazer isso também. Eu posso multiplicar esse número para ele virar 1000. Aqui, ó, multipliquei por 10, 1000. Então, multipliquei por 10, 250. Então, que número que eu vou multiplicar por 8 para dar 1000 é o mesmo número que eu vou multiplicar por 3. Como eu quero saber quantas vezes eu tenho que juntar o 8 para dar 1000, eu vou dividir. É igual aquele exercício lá de quantos meses tinha que se juntar R$45. Se você quer comparar quantidades, quantas vezes eu tenho que juntar isso para dar 1000, só você dividir o maior, que você quer chegar em 1000, pelo que você já tem, que é 8. Então, fazendo as divisões, aqui nós vamos começar com 10, vai dar 8, subtrai, vai dar 2. Desce um 0, que número vezes 8? 2, 2 vezes 8 dá 16, subtrai, dá 4. Desce o último 0, 40 dividido por 8? Sim, dá 5. 5 dividido por 40. Ok. Quer dizer, então, se a divisão é exata, significa que eu tenho que juntar o 8 125 vezes para dar 1000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o 8 125 vezes, mas eu vou ter que juntar o 3 também 125 vezes. Aqui eu tive que juntar 10 vezes, aqui 10 vezes. Aqui ficou fácil, né? Porque como eu queria 1000, era só multiplicar por 10, vezes 10. Mas aqui não está fácil. Então, eu tive que fazer aquele esquema. Vezes 125, vezes 125. Agora aqui é 1000. E na hora que eu multiplicar 3 vezes 125, o que é que eu vou achar? 375. 375 sobre 1000. 375 ml. Então, quando tiver em fração, o que é que você faz? Divide 1000, porque você quer chegar em 1000 aquele número. E aí, você multiplica ele em cima e embaixo, vai virar 1000 e aí você vai saber. Uma outra forma era você dividir 3 por 8, achar a forma decimal e jogar para cá. Tem vários caminhos para você resolver essa questão aí, tá certo? Uma outra maneira de resolver é você multiplicar por 1000 3, tá certo? Multiplica por 1000, vai dar 3000 dividido por 8. Na hora que você fizer a divisão 3000 dividido por 8, o que é que você vai achar? 375 ml.
Então, são várias formas de você chegar no resultado final, tá certo? Então, você poderia ter usado uma dessas formas que eu apresentei aí para você. Agora, vamos ver algumas aplicações aqui ao comparar a unidade de volume. Se a jarra estiver totalmente cheia, quantos copos iguais ao da figura conseguiríamos encher? Repare, né? A gente tem aqui, vamos colocar as unidades iguais, aqui em ml, aqui em litro, mas vamos trabalhar com ml, igual eu já falei. Então, se essa jarra estiver com os 1.800 ml totalmente preenchidos, vamos supor aqui por água, quantas vezes eu vou conseguir encher esse copo aqui? Tá certo? Então, eu quero distribuir essa quantidade, 1.800 ml, num recipiente de capacidade menor. Então, se você quer saber a quantidade de vezes que você vai conseguir utilizar o líquido dessa jarra naquele copo, né? Ou quantos copos você conseguiria servir tendo os copos capacidade 200 ml, tendo disponível 1.800 ml de um certo líquido, suponha água, o melhor caminho é você pegar o que tem, os 1.800 ml, e dividir pela capacidade dos copos. Ao fazer essa divisão, você vai descobrir que se essa jarra estiver totalmente cheia, você conseguiria encher 9 copos de capacidade de 200 ml, tá certo? Então, é uma forma aí de você comparar essas quantidades. A próxima situação. Agora eu tenho a jarra e eu tenho os outros 2 copos. E eu quero saber o seguinte, se essa jarra estiver totalmente cheia, eu consigo distribuir o líquido aqui dentro em 3 copos desse menor e em 4 copos deste maior? Né? Então, eu venho aqui, pego essa água, vou encher 3 copos iguais a esse e 4 copos iguais a esse. Será que a água, 1,8 litro ou 1.800 ml, serão suficientes para essa tarefa? Então, só comparar aqui, mas vamos trabalhar com ml, igual eu já falei, tá certo? Agora, qual é a estratégia? Se aqui eu quero saber se é possível 3 copos desse e 4 copos desse, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou calcular quantos ml são necessários para 3 copos. Então, cada um tem 200. Serão necessários 600 ml para 3 copos. E quantos ml serão necessários para 4 copos? 4 copos de 350 ml são necessários 1.400 ml para preenchê-lo totalmente. Então, qual é a quantidade de líquido que eu ia precisar? 1.400 ml mais 600 ml, eu ia precisar de 2.000 ml. Ora, mas a jarra só teria disponível 1.800 ml. Então, a conclusão é que não seria suficiente. Então, você nota que há situações que a gente deve dividir a quantidade dentro do recipiente maior pelo do menor, e há situações que a gente multiplica a quantidade dos menores para comparar com o do maior. Então, são as situações que você utiliza para comparar, tá ok? Você deve escolher a melhor estratégia. Agora, nós vamos falar de porcentagens. Então, aqui eu tenho a seguinte situação. A mensalidade de julho é R$ 800 e vence no dia 10 de cada mês. Se ela pagar a mensalidade até o dia 5, ela vai ganhar um desconto de 8%. Então, se ela pagar no dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, ela ganha 8% de desconto. Entretanto, se ela pagar a partir do dia 11, aí ela terá que pagar 0,5% de multa para cada dia de atraso no pagamento. E a multa é calculada em relação ao valor da mensalidade que ela deveria pagar. Então, ela, por exemplo, pagou no dia 11, vai ter que pagar 0,5% de multa. Pagou no dia 12, vai ter que pagar 0,5% do dia 11 mais 0,5% do dia 12. Ou seja, 2 vezes 0,5% vai ter que pagar 1%. Pagar no dia 13, 1,5%. No dia 14, 2%. Dia 15, 2,5%. E assim sucessivamente. Então, agora eu quero comparar, só que eu vou trabalhar com porcentagens, tá bom? Então, vamos pensar aqui nas situações. Na situação A, se Júlia pagou a mensalidade no dia 4, quanto que ela pagou?
Ó, se ela pagou no dia 4, ela está na condição de ganhar desconto. Tá certo? Então, até o dia 5, ela ganha 8% de desconto. Como ela pagou no dia 4, ela ganhará 8% de desconto. Agora, entenda, R$ 800 é o valor normal da mensalidade. Para que ela ganhe desconto, ela é incentivada pela escola dela a pagar até o dia 5. Ganhar, ter desconto, é deixar de pagar essa porcentagem. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte: R$ 800 é o valor normal da mensalidade. E isso representa 100%, tá certo? Se ela ganha 8% de desconto, então ela não pagará 100%, ela pagará apenas 92%, certo? 100% é o valor total. Se ela ganhar desconto, você vai pegar do 100% e diminuir 8%. Quer dizer, então, que ela só estará pagando 92% da mensalidade. Vou apresentar duas formas de resolver o exercício, tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos de informação nesse problema? Um valor, que é o R$ 800 que ela deveria pagar. Uma porcentagem, que aqui é de desconto, 8%, tá certo? Essa porcentagem se refere ao desconto. Então, a primeira solução que eu vou apresentar para você é o seguinte: primeiro, vamos calcular o desconto. Quantos reais de desconto? Eu sei em porcentagem, mas em dinheiro, isso dá quantos reais de desconto? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a porcentagem vezes o valor, tá certo? O valor aqui se refere ao que ela pagaria sem desconto algum. Vamos lá. Qual é a porcentagem que ela está tendo de desconto? 8%. Quanto que ela deveria pagar normal? 800, tá certo? Aqui tem um detalhe: 8%, você não tem como fazer esse cálculo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho dois caminhos. Ou eu escrevo 8% na forma fracionária, como eu fiz aqui. Toda vez que você vir esse símbolo de porcentagem, o que você faz? Pega o número que está aqui, que é o 8, e divide por 100. Por isso que a gente lê 8 por 100. 8%. Se aqui tivesse um 12, 12 por 100. Se aqui tivesse 0,13, 0,13 por 100. Porcentagem vem de por 100. Um por outro. Tá certo? Então, porcentagem é sempre por 100. Lembrando lá dos volumes, se aqui é uma divisão por 100, eu poderia escrever isso como 0,08, duas casas depois da vírgula, certo? Então, eu vou usar aqui a forma fracionária. 8 por 100 vezes 800. Aqui tem dois caminhos. Ou você multiplica 8 vezes 800 e repete o 100. 8 vezes 800 dá 6.400. É só você fazer 8 vezes 8, 64, e repetir os dois zeros. Daria 6.400, repete o 100. Seria 6.400 dividido por 100. Ou você pode dividir primeiro o 800 por 100. Eu vou fazer isso aqui. 800 dividido por 100 dá 8, porque é só você cortar os dois zeros. E eu não vou mexer com esse 8 daqui. Então, eu vou repetir esse 8. E esse segundo 8 veio da divisão. 800 dividido por 100. Corta os zeros. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 8, R$ 64. Esses R$ 64 é o desconto. Ou seja, a Júlia não vai pagar 800. Ela deveria pagar 800 de forma normal, mas vai ter que diminuir 64. É um prêmio por ela pagar até o dia 5, tá bom? Então, quanto é que ela pagou? Eu quero saber quanto que ela pagou de mensalidade. Então, é o valor 800 menos o desconto. 800 menos 64, ela pagou R$ 336 na mensalidade. O prêmio dela foi pagar menos do que o preço normal. O preço normal, R$ 800. Ganhou desconto? Calculei os R$ 64 de desconto e aí eu descobri quanto que ela pagou, tá certo? Essa é uma solução. Vamos ver uma outra forma de resolver isso. É o mesmo problema, é a mesma pergunta.
eu tenho um valor no problema, que é R$ 800, e eu tenho uma porcentagem, que aqui é desconto. Já sei que é desconto. Então, como eu quero descobrir quanto que ela pagou, eu vou fazer direto. Eu vou descobrir quanto que ela pagou sem precisar de saber o desconto. Então, se você for olhar anteriormente, lá era a porcentagem de desconto vezes o valor. Aqui não, para eu descobrir direto quanto que ela pagou, eu vou pegar 100%, que é o preço normal, menos o que ela vai ter de desconto, menos a porcentagem que ela vai ter de desconto, vezes o valor que ela deveria pagar sem desconto, tá certo? Desconto, o que pagamos a menos, tá certo? Então, aqui, ó, ela tem uma porcentagem de desconto, o desconto é o que pagamos a menos, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que nós temos? 100% é o que deveria pagar normal, menos a porcentagem de desconto, ela ganhou 8% de desconto, então vamos descontar, vamos diminuir, certo? Isso vai dar 92%. O que eu faço agora? Transformo esse 92% para a fração, 92%. Eu poderia multiplicar 92 vezes 800 e depois dividir por 100, mas eu posso dividir. Então, eu vou dividir, porque aqui está fácil. Dividir 800 por 100 dá 8. Então, eu vou repetir o 92 e o 8 é o resultado dessa divisão. Você pode fazer a ordem que você quiser. Multiplica e depois divide, ou divide e depois multiplica. 92 vezes 8, fazendo os cálculos, R$ 736. Então, você pode fazer descobrindo o valor do desconto primeiro e depois pegando o valor normal e tirando o desconto, ou você pode calcular o quanto que se paga de forma direta, tá certo? Para calcular o pagamento direto, pegue 100% e tire o desconto. E aí depois você faz as operações aí, tranquilo? Próxima situação. A mensalidade da escola de Júlia é de R$ 800, vence no dia 10 de cada mês. Se ela pagar até o dia 5, ganha um desconto de 8%. Entretanto, se pagar a partir do dia 11, terá que pagar 0,5% de multa para cada dia de atraso no pagamento. E a multa é calculada em cima da mensalidade dela, tá bom? Se Júlia pagou a mensalidade de abril no dia 14, pagou multa. Porque até o dia 10 paga 800. Até o dia 5 é premiada, ganha 8% de desconto. A partir do dia 11, ela é penalizada, vai ter que pagar a multa. Então, ela vai ter que pagar uma multa aí, tá certo? O que nós temos de informação para esse item? O valor, né? Se você vai calcular um desconto ou uma multa, um aumento, tem que saber em cima de quanto. Uma porcentagem, repare que são 4 vezes 0,5%. Claro, a porcentagem tem que ser multiplicada por 4, porque paga 0,5% por dia de atraso. Como ela atrasou 4 dias, ó, até o dia 10 é normal. Atrasou dia 11, um dia 12, 2, dia 13, 3, dia 14, 4. 4 vezes 0,5%. Então, ela vai ter que pagar 2% de multa. Primeira solução, vamos calcular o aumento, né? Que a gente pode chamar também de juros. Vou calcular só o aumento. É a porcentagem que ela vai pagar por causa do aumento vezes o valor. Repare que é muito parecido com o desconto. No desconto é a porcentagem de desconto vezes o valor. No aumento ou nos juros, o aumento ou juros é o quê? A porcentagem que ela vai ter que pagar, no caso aqui 2% vezes o valor. É muito parecido, né? Só que aqui trata-se de juros ou de aumento, ela vai ter que pagar a mais, então está aumentando o preço da mensalidade. Muito parecido. 2%, 2 por 100. Eu posso multiplicar 2 vezes 800 dá 1.600, 1.600 dividido por 100 dá 16. Ou eu posso dividir, eu prefiro dividir sempre. Então, 800 dividido por 100 dá 8, repete o 2, 2 vezes 8, 16. Essa é a multa que ela vai ter que pagar. Mas eu não quero saber a multa, eu quero saber quanto que ela pagou. Então, ela pagou quanto? O valor normal que ela deveria pagar, mais a multa, mais o aumento. Então, ela pagou 800 mais 16, ela teve que pagar R$ 816 de mensalidade no mês de abril. É claro que eu posso fazer esse cálculo direto, né? Já tem todas as informações que são as mesmas da anterior, né?
Mas agora, para eu saber quanto que ela pagou, lá quando tem desconto é 100% menos a porcentagem de desconto. Como aqui ela está pagando multa, está pagando juro, então é 100% mais a porcentagem de aumento vezes o valor. Juros, o que pagamos a mais de aumento. No caso aqui está pagando juros. Pode ser o que a pessoa recebe também, né? Juros sempre indica algo a mais. Pode ser algo ruim, como é o caso aqui para a Júlia, porque ela está pagando juros para a escola, ou pode ser bom quando você recebe. Para a Júlia foi ruim os juros, para a escola foi bom, porque ela recebeu a mais, tá bom? Não importa, juros é o que vier a mais. Repare que a ideia é similar do desconto, só que quando for juros, aumento é mais, tá certo? 100% é o valor normal lá, no caso aqui da mensalidade. Então, juros está relacionado a aumento, ok? Então, vamos lá. Quanto que ela pagou? Qual foi as porcentagens? 100% o valor normal, mais 2% do aumento, ou dos juros. 102, coloca na forma fracionária, 102 por 100. Vou dividir primeiro, vou repetir o 102. Vou dividir, dá 8, e vai dar R$ 816, tá ok? Agora vamos falar de razões. O que é uma razão na matemática? É uma fração em que a gente tem duas quantidades. Quantidade pode ser qualquer coisa, número de alunas e número de alunos da escola. A quantidade de times que existem no Brasil, a quantidade de times que existem na Europa. Pode ser qualquer coisa, tá? A quantidade de água que eu bebo por dia e a quantidade de água que eu deveria beber, tá certo? Razão é uma fração em que você estabelece a comparação de duas quantidades, tá bom? Então, vamos usar aqui o exemplo que já temos usado. Já colocando aqui, já expliquei isso, vamos trabalhar aqui com os mLs. Qual é a razão entre as capacidades do copo menor e do copo maior? Bem, eu comecei falando de copo menor 200 ml. Razão é uma fração, copo maior. Então, primeiro aparece copo menor, 200, sobre copo maior, tá certo? Aqui, repare, se esse número termina em 0 e esse número termina em 0, eu posso dividir por 10, posso dividir por 10. 20 sobre 35. Mas todo número que termina em 0 e 5 pode dividir por 5. Então, eu vou dividir. Divide por 5 dá 4. Divido por 5 dá 7. Marcelo, eu sou obrigado a fazer isso? Bem, é importante que você aprenda a sempre simplificar as frações. Tá certo? Se você um dia estiver fazendo Enem, vestibulares, as respostas sempre vêm na forma simplificada. Então, treine isso. Eu tenho que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Aqui eu dividi por 10, deu 20 sobre 35. Aqui eu dividi por 5, deu 4. Aqui eu dividi por 5, deu 7. Agora eu quero chamar a atenção de você para o seguinte fato. Aqui é a capacidade do copo menor, tá certo? Repare que se eu multiplicar 200 vezes 7, dá 1.400, ok? Então, 7 copos pequenos dá 1.400 ml. Embaixo está a capacidade do copo maior, 350 ml. E lá em cima deu 4, tá certo? Se eu multiplicar 350 vezes 4, dá 1.400. Quer dizer, então, que comparando, claro, o copo menor precisa de maior quantidade. O copo maior precisa de menor quantidade. Você precisa de menos copos maiores para ter a mesma quantidade de líquido em copos menores. Copos menores precisam-se de mais. Copos maiores precisam de menos. Como que você faz isso? É só você pensar aqui, ó, e fazer uma multiplicação cruzada, tá certo? Capacidade do copo maior precisa de menos copos. Capacidade do copo menor precisa de mais copos para que as quantidades sejam iguais, certo?
Qual é a razão entre as capacidades da jarra e do copo maior? Primeiro veio a jarra, 1.800, sobre copo maior. Termina em zero, posso dividir por 10. Termina em 0, termina em 5, posso dividir por 5. Esse aqui tá fácil, dividido por 5 é 7. Já esse aqui tem que fazer uma continha aí, tá certo? Vai dar 36 sétimos. Bem, eu poderia fazer a mesma coisa aqui. 7 jarras, porque aqui é a capacidade da jarra. 7 jarras tem uma quantidade de líquido exatamente igual a 36 copos desse. Quer dizer, se eu tivesse que servir 36 pessoas, né? Eu vou lá encher o copo de 36 pessoas, copos de 350 ml. Suponha que lá esteja servindo suco. Tem 36 pessoas lá para tomar suco. Os copos que elas usam, 350 ml. Então, 36 pessoas para tomar uma quantidade de 350 ml de suco, serão necessárias 7 jarras de 1.800 ml. Tá? São as quantidades aí iguais. Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido aí a questão de razões.